Olá, pessoal, muita paz, muita luz a todos aí em casa, tudo bem? Bom, vamos à nossa terceira aula sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? No passado antigo. Bom, nós já discutimos todas essas questões aí interessantes. Hoje nós vamos ter que bater o seguinte papo, né? Por quê? Por que o alto, o plano espiritual, deixa acontecer todas aquelas guerras do passado? Qual o intuito, né, de um projeto planetário? Né? Vamos pegar a linha do tempo aqui, da Atlântida, né? Começa pelo ano zero aqui para trás, 8.000 anos antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo, 15.000 anos antes de Cristo. Bom, a civilização atlântica, ela veio muito parecida conosco, né? Tá oscilando. Quando chega num determinado momento da história, né? Ela começa a aumentar a população. Exatamente tudo é cópia da nossa, praticamente. Só que quando ela chega por volta desse período aqui, de 10.000 anos antes de Cristo, ocorre exatamente um avanço científico muito sofisticado, praticamente nos últimos 100, 150 anos da civilização dela. Ela teve a Atlântida, a diferença que ela teve de nós é a seguinte. O avanço científico nosso começou em 1900. Tá? Presta atenção, começou em 1900, com a física quântica. Tá? É claro que aqui atrás teve muitos avanços científicos e matemáticos, mas não tecnológicos. Você entendeu? As aplicações de toda essa descoberta que foi acontecendo ao longo do tempo aqui, ela aconteceu basicamente, tá? Depois de 1900. Você vê que por volta de 1900 é que Nikola Tesla começou a desenvolver toda a tecnologia de engenharia elétrica. Tá? Sem eletricidade você não faz nada. A eletricidade tinha que chegar na casa das pessoas para depois ter todo um avanço tecnológico. Então é a base. Nós começamos com a base. Por exemplo, tudo que o Tesla fez não precisa de física quântica. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo que o Tesla fez não precisava de física quântica. A física quântica ela vai influenciar tecnologicamente a produção da bomba atômica. Tá? E ela só vai influenciar a física quântica, a tecnologia, né? Com a construção daquilo que nós chamamos semicondutores. Ok? E semicondutores é uma descoberta da década de 40, 50, 60. Você está entendendo? Então a física quântica ela não é aplicável tecnologicamente aqui para trás. No começo do século, tal, aquela coisa toda. Isso aqui é tudo tecnologia newtoniana. Certo? Einstein. Todas as teorias de Einstein, até hoje, não teve aplicação tecnológica nenhuma. Vocês estão me entendendo? Tá? Einstein só será possível, porque a teoria de Einstein é uma teoria de gravitação. Sobre a gravitação. Nós não fizemos nada ainda com gravitação. Vocês estão entendendo? Nós não temos tecnologia para isso. Agora, o lance é o seguinte. Será que os Atlantes, então, eles começaram, né, em termos né, o 1900 dos Atlantes foi mais ou menos 50 anos antes. Sabe? Então eles tiveram muito mais tempo para desenvolver uma tecnologia muito mais avançada. Quando eles chegaram aqui, eles tinham armas. Eles tinham armas nucleares. Eles tinham uma arma. As armas de pulso eletromagnético eles tinham também. É chamada armas de pulsos eletromagnéticos. Tá? Eles tinham uma arma que a gente chama de arma escalar, que agora nós temos ela nos arsenais. Nós temos essa arma, ela nunca foi testada na frente de todo mundo.
Ela nunca foi usada em guerra até agora, porque ela é uma arma de destruição em massa. Só que ela é muito mais eficiente e poderosa que a arma nuclear. E ela não deixa radioatividade, com vestígios. Tá? E por fim, uma arma de gravitons. Né? Essa arma de gravitons é manipulação da gravitação. Então, os Atlantes tinham manipulação da gravitação, por isso que os Vimanas deles eram completamente diferentes de nossos aviões a jatos. Tá? Os Vimanas Atlantes eram praticamente naves que voavam por controle da gravitação. Vocês se lembram que pela análise, numas aulas que eu dei aí anterior, não foi nesse curso aqui, mas quando eu falei dos os OVNIs e o nazismo, vocês lembram quando os nazistas fizeram aquele sino e estavam tentando, e eles copiaram esse modelo dos textos védicos, para tentar fazer uma nave gravitacional. Mas deu zebra, né? Morreu todo um monte de cientista, um monte de gente sobre exposição a fluxo de grávidos, porque eles não tinham controle, eles não sabiam o que ia dar. Entendeu? Então eles abandonaram o projeto. Ficou pela metade. E outra coisa que os alemães fizeram antes da Segunda Guerra Mundial é ir para a Antártida. Montaram uma base na Antártida à procura dos intraterrenos. Porque os alemães queriam, presta atenção, por toda a lei, encontrar tecnologia avançada dos Atlantes, dos antigos. Esse era o objetivo da Alemanha. Por isso, vocês assistiram, né, o 7 anos no Tibete, não assistiram? A pergunta é, o que aqueles alemães estavam fazendo no Tibete? Porque o Brad Pitt era um soldado alemão, lembra? O que eles estavam fazendo lá, vocês sabem? Historicamente. Hã? Eles estavam procurando Agartha. Todos os pesquisadores alemães e arqueólogos que foram para lá, junto com o exército alemão, eles estavam procurando Agartha, os mundos intraterrenos. Estavam procurando Shambhala, Shangri-La. No final do século XVIII, quer dizer, final do século XIX e começo do século XX, não se esqueça que a Blavatsky, ela criou a teosofia europeia. Certo? E a teosofia europeia falava do reino de Agartha, ou mundos intraterrenos. Falava de uma civilização muito avançadíssima, que coexistia conosco na Terra, e essa civilização avançada, né, era sobreviventes da grande civilização atlântida do passado. E eles tinham uma ciência, uma tecnologia inimaginável por todos nós. Ok? Muito bem. Então, os alemães, então, fizeram muitas pesquisas no mundo buscando esse tipo de contato com essa civilização oculta. Porque eles acreditavam que eles, alemães, eles eram descendentes dessa civilização ariana que deu origem aos intraterrenos. Tá? Eles achavam que eles eram de origem atlante. A civilização, vamos assim dizer, que eles chamavam de ariana. Não sei se você sabe, mas os hindus é ariano. Mas eles querem a tradição do ariano antigo, do ariano mais lá atlântico, o ariano avançado, o ariano uma raça superior. Você está entendendo? Que teria sido os componentes do Império Atlante, né, e desenvolvido essa tecnologia secreta e sofisticadíssima. Tem até o romance Shangri-La, né, que depois virou filme, tudo, né, que os caras estão andando no Tibete, e lá no Tibete eles encontram uma porta, um portal, que eles entram numa base subterrânea, uma civilização avançadíssima. Né? Então, o Hitler mandou cientistas, arqueólogos para o mundo inteiro pesquisar. Um grupo foi para o Tibete, tá? Você está entendendo? Outro grupo foi para a Índia, outro grupo foi para a Antártida. Então, em várias partes dos mundos, os alemães enviaram
seus cientistas, seus pesquisadores. E ele teve sucesso na Antártica. Segundo eles encontraram coisas sofisticadas na Antártica. Por isso, eles resolveram, né, fazer aquele sino, tentativa de construir uma nave avançada de guerra, uma arma de guerra. Né, tudo para o Império Alemão, aquela coisa toda. Né? Mas por que os alemães acabaram não tendo sucesso? Em primeiro lugar, são 10 mil anos, ou melhor, 12 mil anos depois de Atlântida. Vocês acham que os sobreviventes de Atlântida, depois de passar para a Era da Luz, que tipo de homem você vai encontrar lá? Você vai encontrar um espírito transcendido, avançado, iluminado. Você não vai encontrar um cara que guerreiro, né, vai vender arma para os alemães, trocar tecnologia com os alemães. São caras que sabem muito bem o que significa essa jornada kármica de cada um de nós aqui. Por isso eles não se misturam. Certo? Então é óbvio que eles não deram esse tipo de contato que os alemães queriam. Né? E nem os americanos que foram para lá agora, né, tiveram esse tipo de contato com essa civilização. Bom, então, todas as cidades nuclearmente destruídas no passado, ou por armas mais sofisticadas do que a arma nuclear, provavelmente o que destruiu Sodoma e Gomorra não foi uma arma atômica. Foi uma arma de pulso gravitacional. Essa arma de pulso gravitacional, o que ela faz? Você pode construir um fluxo de gravitação, deixa eu explicar para vocês, é meio complicado para vocês. Os cientistas acreditam que a gravitação é uma onda, certo? É uma onda. A onda gravitacional, por exemplo, deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Como é que Sodoma e Gomorra pode ter sido destruída e por que que... Oi? Não, mas está saindo som ainda. Por que provavelmente essa história da estátua de sal da mulher pode ter alguma coisa a ver. Por que tem muito sal em volta do Mar Morto? Por que o mar é morto? De onde veio tanto sal que em outro lugar não é assim? É o único lugar no planeta que tem quantidade muito grande de sal e o mar é morto. Né? Então vamos lá. Quem levantou a primeira hipótese sobre ondas gravitacionais, que agora foi detectado pelos sensores do pessoal aí, de explosões de supernova distante e tal, então é o seguinte, o Einstein pensou assim, está aqui a Terra, ou o Sol, ou uma estrela qualquer. Você pega um ponto distante aqui, né? Um ponto A. Distante, vamos supor, só para a gente, né, pode ser qualquer distância, uma distância D, vai. O Einstein pensou assim, esse ponto aqui, ele sente de uma força gravitacional. Ele sente uma força gravitacional. Certo? Então o Einstein pensou assim, se instantaneamente a Terra deixasse de existir, quanto tempo demoraria, em termos de tempo, para que esse ponto deixasse de sentir a força gravitacional de atração? Vocês estão entendendo? Aí, o que ele teorizou com isso? Ele teorizou que alguma coisa se deslocava. Então vamos supor que ele fazia isso. Eu tiro a Terra. Demora um tempo para esse ponto sentir que acabou a gravidade. E agora, se eu instantaneamente colocasse toda a massa da Terra de novo aqui, quanto tempo demoraria para aquele corpo sentir novamente a atração gravitacional? Então, ele fez o cálculo, ele calculou tudo e calculou que seria na velocidade da luz, aquele C no vácuo. Mas agora preste atenção. Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? O que está propagando? Existe uma propagação de campo gravitacional agora aqui. Você está me entendendo? Está se propagando a uma velocidade. E como que este campo se propaga? Qual é a forma de propagação desse campo? Então, a forma de propagação desse campo é
Porque a gravidade, ela curva o espaço. Então, ela provoca uma onda no espaço-tempo. Então, aqui eu tenho uma frente de onda que se desloca. Você está me entendendo ou não? Então, o espaço era vazio. Então, eu tenho um pulso que faz isso aqui, ó. Ele cria uma curvatura no espaço e isso aqui vai se deslocando da luz. Tá? Então, isso aqui é uma ondulação gravitacional. Ok? Aí, os cientistas se perguntam, eu posso fazer isso artificialmente? Eu posso criar em laboratório uma onda gravitacional? E outra, eu posso manipular a amplitude, a frequência e o comprimento de onda desse pulso gravitacional? O que esse pulso gravitacional, se eu fizer um pulso muito forte, geralmente, né, você bota uma terra, dá G lá, né? Mas o G não, né, chega lá, né, começa a me atrair só pela terra, só uma coisa assim. Mas, e se eu conseguisse diminuir o comprimento de onda, porque essa onda é muito extensa, conseguisse colocar esse comprimento de onda gravitacional a nível quântico? Que efeito isso causaria nos prótons, nos elétrons e nos nêutrons? A história é que você poderia explodir a carga elétrica. Você interagiria com a massa, com a carga elétrica, você faria uma merda ali. Isso criou a mais poderosa das armas destruidoras. Os caras jogavam um pulso de gravitação, tudo que existia na frente ia sendo destruído. Certo? Então, por isso que quando a nave soltava, como tem oxigênio, tem ar na atmosfera, todos esses átomos no fluxo iam sendo, parecia um raio de luz quente. E a hora que isso atingia toda a matéria, ela entrava em oscilação nuclear e explodia a matéria por dentro, ia mudando toda a estrutura nuclear, toda a estrutura atômica. Isso fazia com que qualquer objeto fizesse assim, esfarelasse, desintegrasse e caísse como areia. Entendeu? É manipulando isso que eu estou falando para vocês, que os antigos conseguiram mover aquelas pedras gigantes. E depois, vocês se lembram que lá quem já foi no Peru, quem já foi você tem aquelas pedras gigantes assim, ó, gigantescas pedras, e ela é tudo meio assim, ó, né? Ela aparece e vem a outra aqui, se junta certinho aqui, né? Depois tem a outra que vem aqui, faz isso aqui. Não tem? Eu pergunto, como é que os caras fizeram essa junção tão perfeitinha, tão bonitinha aqui? Então, manipulando isso aqui. A partir do momento que eu manipulo a estrutura da matéria, eu pego essa pedra que pesa toneladas, a primeira coisa, eu coloco esse raio, graviton, e ela faz o quê? Ela amolece, ela fica mole, ela fica pastosa. Certo? Com esse raio, eu posso fazer a pedra explodir se eu quiser. Eu posso fazer ela explodir e matar todo mundo que está em volta. Mas dependendo da intensidade como eu estou trabalhando na ferramenta, eu simplesmente, primeiro, eu tiro o campo gravitacional. Então eu transporto ela com uma puta leveza, ela fica leve. Aí eu coloco ela no lugar. Quando eu coloco ela no lugar, eu jogo o raio, ela derrete, ela vai amolecendo e ela naturalmente ela vai se encaixando aqui assim, como se fosse um chiclete. Imagine você pegar aquele, como é que fala? Aquele mocotó, sabe aqueles coisas, aqueles quadradinhos de mocotó? E você pega ele, vai apalpando ele fica certinho no lugar, depois você desliga, ele fica duro. Duro não endurece na hora. É assim com essa tecnologia que eles construíam aqueles muros gigantes. Mas só que esse aqui não é peruano. Isso aqui é tudo Atlante. É tudo tecnologia Atlante e tecnologia de pós-destruição de Atlante, na Era da Luz. Mas essas armas que eu desenhei para você aqui com fluxo de gravitons, ela foi utilizada na Guerra Atlante. Então, essa arma, ela destruía cidades inteiras, e ao mesmo tempo, se pegasse num ser humano, o que aconteceria com o ser humano? O ser humano era nuclearmente transformado. Ele poderia virar como se fosse uma estátua de pedra. Mutava todos os elementos que tem aqui, carbono, ferro, água, virava uma coisa sólida. É uma transmutação nuclear. Você está me entendendo? É louco, né? É louco de tudo.
mas é o que a tecnologia avançada faz na mão de pessoas erradas. Ok? O que vocês acharam? Está todo mundo me perguntando aí sobre a declaração do general israelense lá. Hã? Você viu, Carlão? Hã? O que esses caras querem? Bom, tem duas coisas aí. Tem uma parte inventada e uma parte séria. Eles estão preparando a humanidade para um grande contato inevitável. Um grande contato vai acontecer a qualquer momento. Só que eles têm que falar assim, não se preocupe, né, já sabia. Nós estamos tudo no controle, viu? Você não precisa ficar com medo. Faz tempo que nós estamos assim com os homens. Como esses ETs, do jeito que eu conheço eles dariam contato para esses generais, para esse pessoal mais bélico aí. Mas de jeito nenhum. E outra, esse cara é esperto, ele está lançando um livro. Por isso que ele veio fazer essa declaração. Ele está lançando um livro, o livro dele vai vender que nem água no mundo, ele vai ficar bilionário. Tá? Tem vários motivos. Quem já assistiu minhas palestras aqui sabe o que esses caras sabem. Esses caras não sabem absolutamente nada. Eles não têm conhecimento sobre os ETs. Eles inventam. Chama teoria da contra-informação. Né? Contra-informação. Tá? Como se os ETs, eu estou lá na Área 51, nós estamos aqui. E a pergunta é, né? Por que só os americanos, né? Os russos, nada. Chinês, nada. Só os americanos. Mas se o serviço secreto americano soubesse disso, a Rússia soubesse disso, e o serviço secreto chinês soubesse disso, que eles têm uma conivência com inteligências muito avançadas, e o chinês não é bomba atômica na hora, na cabeça dos caras. Que é um desequilíbrio tecnológico muito grande, desequilíbrio de força muito grande. Eles não poderiam admitir isso. Entende? Então, tudo isso é balela. Da mesma forma que eu já discuti com vocês lá atrás, né? Eu vou discutir em seminários mais adiante, agora sobre o Valiantor, aquele extraterrestre que dizem que foi 3 anos na Casa Branca, né? Passou 3 anos nos Estados Unidos, lá, assim com os homens e tal, né? E o russo não sabia de nada, né? Todo mundo sabia, menos o serviço secreto russo, né? Eu teria pegado ele e levado ele para a Rússia, lá à força. Né? Então, tem uma série de coisas que o povinho engole. Mas gente que pensa, cientista que pesquisa muito tempo na área, não vai engolir isso aí, não, de jeito nenhum. Tem muita coisa por trás. Tá?